Começa agora mais um Freudcast. Aqui, nada é proibido. Vamos falar de angústia, sexualidade, maternidade, pânico, remédios, síndromes, fetiches e tantos outros assuntos que envolvem nosso inconsciente, só que, desta vez, quem vai sentar no divã são as neuroses e não o paciente. Alerto que nem sempre teremos respostas prontas, mas prometemos que, no mínimo, você vai ser desafiado para olhar a si mesmo e repensar sua vida. Começa agora, Freudcast. Olá, bem-vindo ao Freudcast. O que a cultura influencia na psicanálise? Existe uma psicanálise oriental? Como que a psicanálise entrou nesses países do Oriente? Como que são os psicanalistas? Como que é o tratamento lá? Gente, eu estou cheia de dúvidas e eu imagino que você também está com muitas dúvidas. E foi ouvindo um podcast entre o Fábio Bertolozzi, que é psicanalista, e também a psicanalista Fabiana, que eu entrei nessa história toda. Eu falei, gente, eu não posso perder o Fábio. O Fábio já esteve conosco aqui, falando sobre outros assuntos. Eu falei, preciso terminar o ano com o Fábio no Freudcast. Fábio, bem-vindo ao Freudcast. Puxa vida, que honra! Obrigado pelo convite. É irrecusável esse convite, não tem como. Ainda mais para falar de psicanálise oriental, que é algo que me mexe, me move muito, muito, muito. É algo muito curioso e suscita uma série de dúvidas, né? A gente ouve os estudantes de psicanálise perguntarem como é que é lá. Pois é, tem, e é muito interessante. E é literalmente varada pela cultura. Diga, você vai fazer uma pergunta já. Eu quero que você comece contando para a gente do início. Como que a psicanálise chegou lá e qual é a diferença entre a psicanálise no Oriente e no Ocidente? Pessoal, é assim, tem algo muito importante para a gente falar do início de tudo, que tem a ver com matrizes míticas completamente conectadas à cultura budista. Olha que interessante. Quando eu falo cultura budista, eu estou dizendo do âmbito total, tá? do argumento circular budista. Eu não vou assim falar religião, vou falar mesmo da cultura budista. E, portanto, podemos usar até cultura búdica, porque tem uma grande confluência entre o budismo Vajrayana, que é o tibetano, o shintoísmo, o budismo chinês, bom, enfim, é um pouquinho diferente, tá? Os budismos em si são diferentes, mas vamos falar da essência da coisa. Tudo começa de uma forma muito interessante. Tudo começa com japoneses nos Estados Unidos conhecendo Freud, vendo as palestras que o Freud deu nos Estados Unidos, tá? Então, o que acontece é algo muito interessante. Existiu a possibilidade de se fundar mesmo, um ramo da International Psychoanalytic Association no Japão. E aí, a gente tem um grande expoente chamado Ogai Mori, que já estava interessado nas teorias freudianas, e ele faz algumas traduções do alemão. Ele era tradutor de Ibsen, gente. Olha que sofisticado esse senhor japonês, traduzindo Ibsen do alemão para o japonês. Então, assim, além dele ser um clínico geral, e além de conhecer as teorias do Freud, ele fez algumas traduções importantes de textos principais do Freud, principalmente do caso de Freud da Elisabeth von Arx, que é o caso da jovem homossexual, que teve uma grande repercussão no Japão. Aí, todo mundo ainda animado com essa história do Freud, Viena. O Freud já está de volta em Viena. Outros japoneses também estiveram lá na Johns Hopkins University. Um deles é o Kiyoyasu Marui. Kiyoyasu Marui é um dos primeiros expoentes a se interessar pela psicanálise e levar para o Japão. Só que ele tem um aluno chamado Reisaku Kozawa. O Reisaku Kozawa é o principal expoente da psicanálise lá no Japão, no começo do século passado. Por quê? O Reisaku vai para Viena falar com Freud e apresentar uma nova matriz mítica, que eu vou contar rapidinho a história para vocês, que eu não posso deixar de contar essa história, porque ela tem a ver com Édipo, tem uma jogada muito grande e vai nos levar a uma coisa chamada complexo de Ajazi. Não tem o complexo de Édipo? O japonês tem um outro complexo, chama complexo de Ajazi, que vem do nome do príncipe Ajatassutra. Pessoal, é assim, todo mundo já conhece a história do Édipo, a gente já leu, já entendeu, e é fantástico, e a gente sabe que o
Freud vai lá, pega essa matriz mítica e explora bastante. Já sabemos de toda a triangulação. Os psicanalistas já estão carecas de saber sobre o complexo de Édipo. Mas o complexo de Ajaz é uma outra coisa. É o seguinte, é uma história rápida, mas é muito interessante, eu preciso contar para vocês. Estamos na Índia, milênios atrás, começo do budismo, tá? E tem um rei chamado Bimbishara, e o Bimbishara casa com uma moça chamada Idaiki, que vai ser a rainha do reino de Magadha. Só o que acontece? Como todo rei, ele quer um discípulo, ele quer um príncipe para sucedê-lo no trono, aquela coisa toda que a gente já sabe, né? Só que tem um problema, a Idaiki tem uma dificuldade enorme para engravidar. Então, o que a Idaiki faz? Ela vai consultar um grande profeta. Esse profeta fala o seguinte para ela, olha que interessante, tem um eremita numa caverna que vai morrer daqui a 3 anos, então daqui a 3 anos você vai engravidar e vai ter um filho, e aí esse vai ser o príncipe, ok? Só que a Idaiki, muito esperta, falou, peraí, se esse eremita tá lá e essa alminha, né, já fala até de reencarnação, essa alminha tá no eremita, então eu vou fazer o seguinte, a Idaiki vai lá, 3 anos antes, vai falar pro eremita e resolve matar o eremita. Ela dá uma facada no eremita e mata o eremita. E esse eremita, quando está morrendo, diz para ela assim, eu sou o seu futuro filho, mas quando eu reencarnar como o seu futuro filho, eu vou matar o meu pai como vingança. Olha que interessante, pessoal. Bom, aí morre o eremita, ela fala, gente, e agora? De repente ela sente algo estranho no corpo, tá grávida, ou seja, começou. Ela chega e fala para o Bimbishara, bom, temos um problema, ele diz que vai matar você quando nascer. E o rei diz, e agora? Matamos, você tira o filho. Bom, nessa época não tinha isso, né? As pessoas perdiam o filho por algum problema. E aí o que acontece? Eles resolvem contatar uma outra profetisa para perguntar para ela o que vai acontecer. A profetisa confirma, esta criança vai nascer e vai matar o pai. Muito atentos. Façam o seguinte, no momento que ela nascer, mate-a. Olha só, que dramático, né? Resultado, exatamente no dia que essa criança vai nascer, Idaiki e Bimbishara vão para o alto de uma torre, e lá do alto da torre, ele posiciona a mulher de uma forma que quando o bebê nasce, ele despenca da torre. Quando ele despenca da torre, um bebê resistente e forte, ele só quebra um dedinho, e por isso o nome dele é Ajatasattu, o príncipe do dedo quebrado em sânscrito, tá? Mas olha só, aí o bebê não morreu, os pais pegaram o bebê e falaram, e agora? O que vai acontecer? Ficaram todo mundo na moita, ninguém falou nada, ninguém falou pro bebê, olha, você provavelmente vai matar seu pai. Ficou todo mundo quieto. Quando o Ajatasattu está jovem, ele fica amigo do Devadatta. O Devadatta é um grande amigo do Buda, mas tem muitos filmes do Buda, e conforme os filmes do Buda vai crescendo, o Devadatta tem uma ideia muito interessante. Ele falou, olha, vamos fazer uma coisa. Que tal você matar o seu pai, olha só, pegar o trono, me coloca como súdito, e você vira uma pessoa literalmente abençoada, e eu vou lá também e tento matar o Buda Shakyamuni, e a gente vai reinar aqui em Magadha como ninguém. Eu no lugar do Buda Shakyamuni, que é o Buda que a gente conhece como Buda, e você no lugar do seu pai. Tamo feito, né? Bom, só que aí o Devadatta faz uma fofoca. O Devadatta sabia, de alguma forma muito paranormal, o segredo do dedinho quebrado. Ele falou, sabe que você tem esse dedinho torto? Porque a tua mãe tentou matar você quando você era pequeno. A sua mãe não queria você. Olha que interessante, gente. A pessoa saber que a sua mãe ou seus genitores não desejavam você. Olha que interessante. Isso no Japão chama Mishun, rancor pré-natal. Você fica sabendo que você não era desejado, que você não era esperado, e não era para ser esperado, e não era para nascer. Bom, aí o que acontece? Ajatasattu não tem uma vontade de matar o pai. O que ele faz? Ele prende o pai na masmorra e fala, pai, você vai morrer de fome agora. Eu sei, vai matar de algum jeito que não pode ser da mão dele. Ele não quer matar o pai. Ele não quer realizar essa profecia, mas vai matar de outro jeito, de fome e de sede. Enfim, algumas semanas depois, ele vai ver se o pai morreu na masmorra. O pai está super saudável na masmorra. Sei lá, se estava vendo Netflix, não sei o que o pai está fazendo lá embaixo. Mas o problema é que o pai não morreu e estava saudável. Ele descobre que a mãe Idaiki estava alimentando o pai, estava dando água para o pai, enquanto o pai estava preso. Portanto, o pai não tinha como morrer, só ia ficar preso. Ele fica enfurecido. O que ele faz? Ele prende a mãe, tira o pai da masmorra e mata o pai com uma espada. Dá um tchá, acaba com a vida do pai. Pronto.
A profecia se concluiu. Enquanto isso, acontece uma tragédia. Devadatta não consegue matar Buda e vai para o inferno búdico, ok? Vai punido, vai para o inferno búdico. E aí, que também tem o inferno búdico, tá? Aí o que acontece? O nosso caro Ajatasattu, matando o pai, fica com rancor, remorso, falando, meu Deus, matou meu pai. E aí vira um psicossoma no corpo dele. Ele começa a ficar com uma doença psicossomática de pele, começa a feder. E ninguém quer chegar perto dele. Mas aí ele fala, será que se eu liberar minha mãe da prisão, ela vai cuidar de mim? Dito e feito. Ele libera a mãe da prisão. A mãe, arrependida por não ter desejado o filho, mas por saber que o filho está vivo, vai lá e cuida do filho. Além disso, o pai dele, o Bimbachara, aparece, de repente, assim, e fala, filho, atenção, você não é o único culpado pela minha morte. Olha que interessante. Vá conversar com o Buda Shakyamuni, que o Buda Shakyamuni vai te contar o que aconteceu. Ele vai lá conversar com o Buda Shakyamuni e o Buda fala, olha, você não é o único responsável pela morte do seu pai, porque o seu pai venerava a gente no passado. O seu pai venerava todos os milhares de Budas, eu e os milhares de Budas, e nós concedemos o reino do seu pai em troca dessa veneração. Olha que interessante. Então, nós, Budas, também somos culpados por toda a origem da história, porque se a gente não tivesse colocado o seu pai como rei, você não teria nascido e você não teria assassinado seu pai. Olha só a conexão. Então, você está levemente perdoado. Tá? Resultado. Ajatasattu continua vivendo com a mãe cuida dele, ele se cura das doenças psicossomáticas de pele, aquelas coisas estranhas, e aí o que acontece? Ele vai reinar, sabendo que foi perdoado pelo pai, e também perdoado pela mãe. Mas existe o complexo, o Michun, o complexo da criança que não foi desejada, o complexo da criança que sabe que não foi amada na concepção, que não foi planejada, que é algo muito importante nesta cultura. E aí o que acontece? Esse Heisaku Kozawa apresentou o complexo de Ajase para o seu Freud, que não deu a mínima. Freud não deu a mínima para essa matriz mítica. Mas tudo bem, o Freud ganhou dele um quadro lindo do Monte Fuji, no estilo Hokusai, que está lá, não sei se está em Viena ou se está em Londres, mas esse quadro está lá numa das salas, e é o presente que ele ganhou. Mas ele não curtiu muito receber essa possibilidade de matriz mítica por algum motivo muito específico, né, gente? Não sei o que aconteceu na época. Mas o Heisaku Kozawa continuou no Japão, clinicando, estava treinado, tinha feito supervisão e tinha sido atendido por um outro psicanalista discípulo de Freud, em Viena, e aí ele leva toda essa prática psicanalítica para o Japão e começa a atender semanalmente, altos preços, e ainda inventa uma espécie de uma análise epistolar, estilo Fliess e Freud. Lembra aquela coisa de ficar trocando carta? Ele recebia cartas e também dava cartas, ele respondia cartas depois de análise que só poderiam ser lidas pelo analisando. E sempre, ele, interessante pensar, as análises eram semanais, porque para o Freud na época tinham análises que eram diárias. Né? Ele fazia às vezes com umas análises bem complicadinhas ali, bem regradas, dia após dia, né? Agora, o que vale a pena também dizer é que, assim, tem alguns expoentes muito importantes na IPA, no Instituto de Psicanálise lá no Japão. O Takeo Doi já morreu, mas o Takeo Doi fundou uma outra possibilidade de interpretação baseada num sintoma chamado Amae. O que é Amae? Amae está ligado com o amor que a gente sente pelos outros, tá? O Amae é uma coisa muito winnicottiana no Japão. O Amae nada mais é do que o acolhimento pelo amor. Por isso que eu falo que é uma coisa muito winnicottiana, tá? É muito bonito isso, porque o Amae é uma coisa que a gente vê, sabe onde, pessoal? Vou fazer uma pergunta para vocês. Qual é o país que vocês acham que podia ter nascido um Pokémon? Ou todos os Pokémons como a gente conhece? Só no Japão. Porque eles têm uma mania de fazer tudo bonitinho, fofinho, não é? Aquela coisa dos bichinhos, cuida de mim, cuida... Ou o Tamagotchi. Vocês lembram do Tamagotchi, que era um brinquedinho que você tinha que ficar alimentando? Era um bichinho eletrônico no começo desse século, do século XXI, que você ficava apertando o botãozinho, dando comida para ele, às vezes ele morria. Você está cuidando de alguma coisa, né? Então, você está dando o amae, você está nutrindo com amor, com consideração, com dedicação. E o amae é uma coisa muito importante no Japão. Amae, amaeru, esse sentimento todo, ele é muito comum. A pessoa que não tem amae é uma pessoa que adoece, é uma pessoa que não tem amor. Muito parecido com o que acontece com as pessoas no Ocidente. Uma pessoa sem amor, né? Aquelas coisas do Spitz e aquelas crianças no hospital, lembram do acolhimento? As crianças que não tinham amor e adoeciam. Olha que interessante como é importante o amae.
E como se não bastasse, tem um outro psicanalista que está vivo, que agora o nome dele é Osamu Kitayama. A gente vai ter que pegar uma colinha aqui, que toda hora eu esqueço o nome dele. O Osamu Kitayama está vivo até hoje, e ele tem uma teoria que chama Don't Look, não olhe. Esse não olhe é para você não olhar e não ter o trauma de visualizar a relação sexual dos pais. Por isso que no Japão tem muita história que depois veio para o Ocidente, de você, por exemplo, não poder ver uma criatura que se transforma em ser humano. Tem uma história de uma cegonha que vira mulher e o cara se apaixona por ela no Japão, é uma lenda japonesa. E um dia ele olha pelo... Esse rapaz apaixonado por essa mulher, que era uma costureira, inclusive, ele olha pelo buraco da fechadura e ele vê que ela é uma espécie de uma cegonha, e o encanto acabou. Don't look, ele não podia ter olhado. Quando ele olhou, tudo acabou. Foi um trauma. Aquela pessoa que ele amava, na verdade, era um animal mítico, ou místico, como vocês quiserem considerar. Mas quando o Osamu Kitayama, ele coloca essa coisa do não olhe, como que isso vai para a prática clínica? Como que é trabalhado isso? Vai trabalhado da seguinte forma: quando um paciente traz a cena primordial de ter presenciado a relação sexual dos pais, porque os espaços no Japão são pequenos. Então, muitas vezes, a criança está no mesmo quarto que o pai e que a mãe. E aí a criança enxerga o pai e a mãe tendo relações sexuais e não entende por que a mãe chorou, por que a mãe gemeu, por que o pai foi bruto. Então, o contato visual com a relação sexual é a essência do Don't Look. Olha que interessante, é o trauma da relação primordial, o primeiro trauma, vamos dizer assim, que pode resultar, sei lá no que, se não é explicado, se não é confrontado, se não é metabolizado, se não é elaborado. Então ele usa esse Don't Look exatamente para dizer que não pode olhar. E se olhou, tem que esclarecer o porquê que olhou. E se fundou um trauma, precisamos falar o porquê que o trauma apareceu e como o trauma apareceu, né? Agora, Fábio, a gente está falando de sexualidade e a gente tem, mesmo nos países orientais, diferenças dessa liberação sexual, vamos assim dizer, na cultura, nas diferentes culturas. Por exemplo, no Japão, pelo que eu percebo de filmes e de séries, eles são mais liberais, no sentido de se tocar, de poder... E eles até colocam ali nos filmes mais cenas de sexo. Na Coreia do Sul, por exemplo, está começando agora, você já tem alguns filmes que tem até a questão de gênero, a questão de LGBT, mas eles são muito conservadores, né? China não mostra muito. E você tem também outros, Índia e tal. Como que é essa questão da sexualidade, como que eles pegam eu ia falar teologia de Freud, olha isso. O ensino de Freud, né, a psicanálise de Freud, dentro dessa questão da sexualidade, e eles colocam dentro da vivência deles, levando em conta essas diferenças culturais. É muito legal essa pergunta, porque sempre me perguntam isso e é sempre uma dúvida que está no ar. A gente está no âmbito do fetiche, a gente está no âmbito da perversão, a gente está naquela coisa que é segredo e que excita, a gente está naquela coisa do Don't Look, que agora a gente olha e que mexe com a libido. A gente está com aquela coisa misteriosa de chegar, por exemplo, numa loja no Japão e encontrar calcinha comestível. Então, assim, a gente está no âmbito do fetiche. O que acontece é que houve um deslocamento aí. Eu acho bem legal isso, porque é um deslocamento cultural libidinal do que era tão proibido, não se pode ver e não se pode fazer, escapou. Escapou a natureza humana. Por um lado, escapou. E ele escapou por onde? O caminho que ele escolheu foi o fetiche. E, além disso, o fetiche, ou essa coisa toda levemente perversa, né? Porque não é uma perversão que você vai usar o outro a seu bel prazer, não é isso. Mas o caminho da perversão sexual mesmo. E não é tão negativo assim, entendeu? Eu acho que se ela é bem utilizada de uma forma criativa, talvez ela traga um descarregamento de catexia, né? De libidinal, da pessoa se sentir bem porque se aliviou. Mas olha que interessante. Simplesmente através das figuras que podem ser vistas, mangá, desenho animado, os mangás hentai, né, que são os mangás eróticos, através disso vem a possibilidade de você se satisfazer sexualmente. É muito interessante. E aí, e não é uma contaminação, é literalmente o que vai acontecendo. Essas culturas acabam se espelhando no Oriente e acabam imitando umas às outras. Na China, por exemplo, a gente tem a psicanálise freudiana entrando
até mais ou menos 1920, 1930, e logo depois para tudo e só volta agora. Então, na China, a psicanálise freudiana / lacaniana é extremamente bem exercida como é hoje. As pessoas importaram Freud e Lacan. Se você for em livrarias na China, você vai encontrar os seminários do Lacan em chinês. Você vai encontrar todos os livros do Freud já publicados em chinês. E a mesma coisa no Japão. Você também vai encontrar Freud e Lacan, que são os grandes expoentes da psicanálise, traduzidos para a língua local. Quem diria, Quando você né? fala da matriz mítica, o que os psicanalistas orientais fizeram foi pegar a cultura deles, essa coisa do misticismo, não do simbolismo, eu vou usar simbolismo, porque o misticismo leva muito para a religião, do simbolismo deles, e eles foram adequando para poder tentar fazer com que eles pudessem compreender o que o Freud estava falando. Foi isso que aconteceu? Absolutamente sim, absolutamente sim. Sabe por quê? Eu acho que tem uma coisa legal que o Lacan sempre fala. O inconsciente é estruturado como linguagem. Matou, é exatamente isso. O que aconteceu? Eles pegaram e viram o que serve. Como é que eu vou adequar a minha cultura, a minha língua? Como é que eu vou adequar a minha necessidade? Eu acho que foi algo muito criativo que vai de encontro ao amor ou ao desamor que você tem pelo filho que vai nascer. Então ele só pegou uma matriz mítica, que no caso é além daí do Ajatasattu, que ele achou muito importante, e ele falou, vou pegar isso e vou explorar também como uma possibilidade. Porque o Freud não pegou o complexo de Édipo? Legal, eu quero pegar alguma coisa similar. Porque se você perceber, essa história tem um pouco de Édipo também, não tem? Tudo bem que o filho não fica com a mãe, não é isso, mas tem uma coisa mais importante. Tem aquilo que eu disse que é o Michum, o rancor pré-natal, porque vai antes, ele vai antes, ele vai para trás, porque é o filho que não é desejado, o filho não era amado. De todo aquele acidente do destino que tem no Édipo, né? Aquela coisa toda de depois descobrir, meu Deus, tirar os próprios olhos, você tem assassinato, você tentaram matar o menino, né? Tentaram matar o Ajatasattu. Você tem vingança, você tem a morte do pai, para ficar com a mãe, tudo bem, ele foi tratado pela mãe, a mãe o perdoou e a mãe vai tratá-lo. A mãe também tem remorso por ter desejado a morte do filho. Olha que interessante, tem um remorso cruzado aí. Então tem uma outra riqueza mítica que dá para explorar e que acontece na clínica sobre o filho não desejado, sobre a pessoa chegar e dizer, os meus pais não me amam, eu não sinto amor, eu não sinto aquele cuidado que eu pensei que eu poderia ter e que eu espero deles, né? Agora, por exemplo, na cultura oriental, você tem muito mais Thanatos na psicanálise ou não? Como que você vê? Olha, eu acho que hoje em dia a gente tem os dois. A gente tem o Eros e Thanatos. A gente tem os dois. Mas tem que tomar um pouco de cuidado. Porque quando a gente fala em Thanatos, a gente fala assim, na possibilidade da aniquilação mortífera. Eles têm uma linguagem completamente diferente ligada ao suicídio, hein, no Japão. Sim. Eles têm um outro papo com o suicídio. Né? Eles têm lá locais onde você é uma floresta que você pode... Já fizeram até filmes de terror sobre isso. Você vai para a floresta e literalmente se suicida, né? Faz a passagem ao ato máximo, né? Então, quer dizer, é uma cultura que realmente pensa um pouco diferente do que nós pensamos, porque tiveram uma criação diferente e tem o inconsciente estruturado por uma outra linguagem, tá? E agora, não podemos também... Oi, pode falar, não, pode continuar, não, pode continuar. Só para fechar uma outra coisa importante, existe um outro expoente na Índia, importantíssimo, chamado Girindra Sekar Bose. O cara é um gênio, ele era um gênio da psicanálise. Ele estudou em Bengala, psiquiatria, depois ele estudou psicanálise, porque chegou na mão dele a interpretação dos sonhos do Freud, ele ficou maluco com a interpretação dos sonhos. E aí ele manda um presente para o Freud, ele manda uma estatueta de uma deusa que está na mesa do Freud lá em Londres, e se correspondeu com o Freud, e conversou muito com o Freud. Só que o Freud não tinha tanto tempo assim, mas o Freud se correspondia com ele sim, viu? Tem 2 obras publicadas em inglês, do Girinda Sekar Bose, falando sobre as correspondências e com algumas cartas que foram recuperadas, publicadas. O Girinda Sekar fala uma coisa muito bonitinha. Ele fala que o psiquismo humano é como um reloginho. Se alguma das arruelinhas, se alguma das engrenagens pifar, tudo se desarranja. Tudo bem, não é a mesma metapsicologia freudiana, mas é uma metapsicologia própria hindu. E aí, o que ele vai fazer? O Girinda Sekar Bose vai pegar o Mahabharata e vai fazer uma grande reorganização das teorias do Freud baseadas nessa outra matriz mítica. Potentíssima, potentíssima. E hoje em dia tem um tal de Sudhakar, e ele é o psicanalista mais importante na Índia.
E, além disso, ele também é escritor e ele escreve um monte de livro de ficção científica. Se vocês colocarem o nome, acho que é Sudhir Kakar, perdão. O Kakar, se você pegar esse nome e colocar Sudhir Kakar do Google, você vai ver a carinha dele, você vai ver onde ele atende. Acho que ele atende em Delhi. E aí, assim, ele escreve muito, tem uns livros muito legais, ele vende bem, e ele tem essa sublimação aí a respeito da literatura de sci-fi para o povo hindu, e atende mesmo nos moldes britânicos, digamos assim, porque o hindu é praticamente influenciado pela psicanálise freudiana, britânica, obviamente, porque foi a colônia, né? Sim. Então, eles absorveram muito da psicanálise britânica. Isso é muito interessante, porque é como eles atendem. Agora, Fábio, vamos voltar aqui para o Brasil, né? Quando a gente cai na clínica, um paciente de cultura oriental, o que você aconselharia para os psicanalistas? Olha, eu vou ser sincero, a pergunta aliás, o que eu perguntaria, que é conselho, né? Primeiro eu quero saber de onde ele veio. Ele realmente veio de lá? Em qual língua ele vai querer falar? Em qual língua ele vai querer fazer as livres associações? Ele é brasileiro e só tem uma descendência? Porque se ele já é brasileiro e ele está imbuído na nossa cultura desde pequeno, ele é meu brazuca, ele é meu irmão. Né? Ele vai ser o meu paciente, vai ter a transferência de qualquer forma. Mas mesmo assim, eu tenho amigas que são orientais e a cultura, eles preservam muito a cultura, né? Então, mesmo nascendo no Brasil, eles carregam muito dessa história e dessas questões simbólicas, né? E se esse paciente trouxer isso para a clínica, o psicanalista tem que entrar nela também. Temos que entrar nela, temos que escutar e sempre deixar a escuta muito aguçada, porque para ver o que vai surgir aí, né? Por exemplo, lá no Japão agora, existe o problema, agora não, já há uns 5 anos, né? Existe o problema dos hikikomoris. O que é o hikikomori? O hikikomori, na verdade, é um sintoma de rompimento de laço social entre várias pessoas que fazem o seguinte: ficam em casa e não querem mais trabalhar, não querem fazer mais nada, não tem celular, não tem televisão, fica enfurnado em casa numa concha. Ele está no proscênio da morte, mas ele não se suicida. Mas para o mundo, ele se suicidou. Percebeu a jogada? E o hikikomori, que a gente chama isso de hikikomori, já está vindo para tudo que é lugar, viu? Já está se alastrando. Já tem hikikomori na China, já tem hikikomori em Taiwan, já tem hikikomori na Índia, na Inglaterra, nos Estados Unidos, já tem hikikomori aqui. Então, assim, outro dia eu estava conversando com uma psicanalista que falou: Fábio, eu estou atendendo uma pessoa que tem esse perfil de hikikomori, esse sintoma de rompimento de laço social. A pessoa, ela está online, mas conseguiram lá colocar o celular no quarto para a gente poder conversar, né? Porque ela não quer sair, não quer saber de nada, nem celular tem mais. Isso é depressão, Fábio, ou não? É diferente? Então, não digo que é depressão, eu posso dizer que isso é uma espécie de uma evolução e eu considero como um sintoma de rompimento de laço social, aqueles inclassificáveis, sabe? Eu colocaria nesses termos. É tipo, a pessoa decide, ela tomou a decisão por ela, consciente, de sair do mundo. Aí o que acontece? Mas isso não seria uma doença que ela estaria? Porque você... Sim, um sintoma de rompimento de laço social inclassificável que nós não entendemos ainda o porquê. Então, e como vamos tratar? Vamos perguntar o que está acontecendo, né? A primeira pista é o que está acontecendo. Eu preciso escutar essa pessoa, né? Eu preciso entender o que está acontecendo, porque tem algo de errado acontecendo. Claro que tem, porque a pessoa está sofrendo, né? Bom, não é legal, né? Eu imagino que quem esteja nos ouvindo deve estar assim: que cargas d'água um psicanalista brasileiro se interessou pela psicanálise oriental? O que fez você se aprofundar? Eu te falo, há muito tempo atrás, eu fazia os brinquedos da revista Recreio na China. Era um trabalho que eu tinha. Sabe a revista Recreio para criançada? Eu fazia esses brinquedos lá na China, e eu ia muito para a China. Eu ia fazer esses brinquedos lá, eu ia para as feiras, etc. Aí, o que aconteceu comigo? Comecei a frequentar os templos, ver os templos como turista. Depois, algo acontece comigo que começa a me interessar pelo budismo Vajrayana, que é o budismo tibetano. E aí, quando eu entro na psicanálise, e estudei lá no Centro de Estudos Psicanalíticos e sou praticante da psicanálise atualmente, me veio uma grande dúvida: como é que é lá? E aí eu fui atrás.
E quando eu fui atrás, eu descobri que tem muita literatura disso fora do Brasil, explicando as coisas que aconteceram. E aí eu fui parar no Reisaku Kozawa, em todas essas pessoas, no Guirinda Secar Bose, e fui conhecendo a vida dessas pessoas que tiveram contato com Freud. E aí eu percebi que, através das teorias que eles tentaram mostrar para o Freud, eles nos provocam através de uma possibilidade criativa da clínica. Ou seja, podemos ser criativos sim na clínica. Nós podemos inventar para poder literalmente ajudar o paciente, ele, a se deslocar para novas regiões de um sofrimento diminuto, vamos dizer assim, né? Eu acho que a ideia é praticamente essa. Em cima dessa tua fala, existe dentro da psicanálise eu vou dizer assim, uma certa desconforto, porque as pessoas falam, não, você precisa ser freudiano, não falar nada, e a gente sabe, depois veio Melanie Klein, depois veio Bion, depois veio Winnicott, o Green, e cada um foi trazendo para dentro dessa clínica novas nuances, né? E eu acho que hoje você também tem muitas mudanças. Dentro da clínica, Fábio, você tem que olhar o quê? Você pode pegar a essência da psicanálise, mas você pode ter a liberdade de tentar trazer para a clínica, para o setting clínico ali, uma forma que for, assim, se de repente você tiver que pular a pirueta, isso é uma metáfora, viu, gente? Não, entendi. Melhorar, tá liberado ou não? Como que você vê isso? Eu vejo de uma forma muito positiva e acho que sim, tá liberado. Tá liberado. Vamos contar piada se precisar? Se tiver o clima e se for necessário e literalmente tiver uma boa transferência, vamos. Eu acho que sim. Eu acho que vamos literalmente acolher os novos transtornos, vamos. Vamos tentar interpretar os sintomas de rompimento de laço social inclassificáveis que a gente não sabe o que está acontecendo? Vamos. Vamos tentar interpretar agora o que está acontecendo, que as pessoas não querem voltar a trabalhar por causa desse costume. As pessoas agora estão acostumadas a ficar em casa e agora voltar ao trabalho e voltar a conviver com as pessoas tem novos medos, novos anseios, novos sintomas. Vamos ver o que está acontecendo. Então, eu acho que você é aquele psicanalista, assim, não vamos ficar dentro da caixinha. É possível a gente redescobrir e tentar trabalhar novas possibilidades, né? Sim, e acho necessário explorar criativamente novas possibilidades. O mundo é enorme, é muito vasto. Inúmeros psicanalistas tentaram nos provar e nos mostrar inúmeras possibilidades. Olha, até o Bion, com aquela outra matriz mítica, o cemitério de Ur, ele traz aquela coisa toda da escavação do cemitério de Ur de um jeito muito bonito. E tem um livro aí que fala, acho que é da Blucher, que é Novas Matrizes Míticas em Bion, algo assim. É muito interessante essa coisa do aproveitamento das matrizes míticas para aguçar a escuta. O sentido é isso, né? Vamos escutar de uma outra forma, porque temos possibilidades extremamente ricas culturais no mundo para ampliar a nossa escuta. É isso que eu acho legal. E o recado é esse, é ampliar a escuta para ela ficar mais aguçada. Porque tem coisa que às vezes a gente perde, né? Eu já até chamo de OPNI, né? Eu chamo de OPNI, eu fiz um objeto psicanalítico não identificado, sabe? Às vezes é o OPNI. Eu falo, o que aconteceu aqui na clínica que eu não ia... Sabe aquela coisa? Meu Deus, preciso levar para supervisão, porque tem alguma coisa que passou aqui na clínica que eu não estou entendendo o que é. É legal isso. É o OPNI, né? Objeto psicanalítico não identificado, porque não é tudo que a gente tem que saber. A gente é colocado como sujeito suposto saber, só que a gente não é muito, não, né? Esse lugar, o analisando que me colocou, mas eu não sou, não. Então, a gente se sente naquele desconforto. Peraí, mexeu comigo, eu preciso pesquisar. Preciso ir atrás. Aí não para nunca, né? A gente nunca para de pesquisar. Por isso que eu fui parar na psicanálise oriental. Eu falei, bom, já que eu fazia os brinquedos, deixa eu ver o que eles fazem de psicanálise. Tomei um mau susto, porque eu falei, gente, quanta coisa! É muita coisa diferente. É muita coisa diferente. Mas você é apaixonado pela cultura oriental ou não? Muito. Desde moleque. Eu cresci com Ultra Seven, Ultraman, adorava, né? É muito interessante. E falando dessas coisas, você sabe que o Lacan, no outros escritos, o Lacan tem um destaque enorme no Japão, tá? Tá cheio de lacanudos no Japão. Então, o que acontece é que o Lacan, em outros escritos, fez um texto onde ele diz que os japoneses não são analisáveis. Esse texto é interessantíssimo, esse texto. Ele tenta provar, né, do jeito dele, que não dá para analisar porque eles são muito
mecanicistas, são muito androides, tem uma coisa futurista aí naquele texto, né? Mas é interessante ver, porque é o que ele imaginou na época. Eu não sei porque que ele escreveu isso, mas eu acho que ele está completamente, assim, varado por alguma coisa que ele não explicou direito, ou nós não entendemos, ou eu não entendi, né? Apesar de eu adorar os textos dele, também tem um outro texto lindo, num dos seminários dele, que chama As Pálpebras de Buda. É um texto maravilhoso, onde ele vai falar da viagem lá, das coisas que ele fez, porque ele foi para o Japão, acho que uma vez só, na segunda ele acabou não indo, teve um problema lá, porque acho que a filha dele morreu, algo assim, ou foi quando ele ia para a China, a filha morreu, foi algo assim, né? Ele teve uma filha que teve um acidente, parece que foi atropelada, né? Acho que é isso, foi atropelada, e esse episódio é contado naquele livro A Vida com Lacan, da Catherine Milhaud. Ela conta esse momento que ele ia para a China, mas não podia porque a filha foi atropelada e morreu, e foi um trauma para ele, claro, né? Por favor, né? Mas assim, só para deixar um pouco claro, ele escreve isso em outros escritos, né? E fica tudo muito, muito estranho. Então é como se a cultura do pachinko, a cultura das coisas eletrônicas, que ele já estava prevendo que muito da tecnologia fazia parte do inconsciente do japonês. Isso é interessante, gente. Hoje já faz parte da nossa vida. Uma vez estava na China e eu falei, por que esse chinês na minha frente tem 2 celulares? Paguei a língua. Hoje em dia eu tenho 2 celulares, tenho 2 números de celulares, um para os pacientes e outro para outros trabalhos. Vocês acreditam? Eu critiquei o China e eu falei, gente, olha eu aqui, virei chinês. Chinês, eu estava anos luz à sua frente, né? Então, assim, e sem contar aqui em São Paulo, gente, os prédios gigantes que estão nascendo agora são os prédios chineses e japoneses. É o prédio gigante, que é o prédio que tem tudo dentro, é o prédio que tem apartamentos de vários tamanhos, que tem mais de 120 apartamentos, que tem loja, tem academia. Veja pela Rebouças os prédios gigantescos que estão nascendo aqui em São Paulo. Ou seja, nós estamos nos orientalizando. Estamos. E precisamos nos conectar, né, com essas culturas, né, porque a cultura, ela acaba sendo extremamente importante na psicanálise, né? Sim, a gente é varado pela cultura, por todas as culturas possíveis. A gente agora está sendo varado pela cultura, digamos, a cultura das séries coreanas, né? Que agora, adoro. Final de ano, aí todo mundo começou a falar e tem séries muito interessantes. Ok, a gente tem, né, o Round 6, né, que todo mundo ficou, nossa, todo mundo fez trocentas teorias sobre isso. Claro, interessantíssimo passar pela experiência de assistir a metodologia narrativa de uma outra cultura que é diferente da nossa. Isso é muito bacana. Você assistiu aquele filme Lamen Shopping? Não assisti ainda, mas verei. Um filme japonês maravilhoso. Verei, com certeza. Veja, e assim, que fala sobre essa questão ainda, da questão da Segunda Guerra entre Japão e os coreanos, sabe? É muito legal, mas é um filme tão sensível. O que eu gosto deles é que eles, nas películas, nas séries, eles trabalham muito essa questão da saúde mental, mesmo sem querer, não sei se você percebe isso. Trabalham. Tem muito essa questão de trauma, essa questão de abandono, do suicídio, de morte. É impressionante como os filmes e séries você tem lá um pouco dessa cultura. E eles trazem muita cultura deles para dentro do cinema, né? Que já responde àquela pergunta inicial sobre Thanatos, né, que você fez agora há pouco para mim. Ou seja, a aniquilação, a finitude, é algo que eles interpretam de formas diversificadas, um pouco diferente da nossa forma. Então, assim, você tem, claro, a gente fala do final da vida ligado à honra. Gente, não se esqueçam que na Segunda Guerra eles tinham os kamikazes. Tá? Tudo bem que nós temos homens-bombas em outras culturas, sabemos, mas eles tinham os kamikazes, gente. Eles davam a vida, né, pelo imperador, não é? Vocês sabem disso? Só para resumir a história, né, que todo mundo já sabe, mas olha o susto que os norte-americanos tiveram com os kamikazes. Uma cultura que tem o harakiri. Você, com a falta de honra, perder a honra, você corta a sua barriga através de um ritual, gente. Então, assim, é muito simbólica, diferente. Né? Tudo muito simbólico, e aí quando a gente fala de simbologia, eles também simbolizam na clínica, eles também vão para o divã, eles também têm lá suas possibilidades de atendimento entre um freudiano, entre um psicanalista oriental lacaniano, entre os winnicottianos, entre Melanie Klein, que já entrou lá, entre André Green, que já está lá, mas assim, eles são extremamente interessados por Freud, e isso é muito bacana, porque ele está lá,
Freud foi longe, rodou o mundo, gente. Muito legal isso. Pois é. Fábio, eu quero agradecer, foi maravilhoso o nosso bate-papo, mas eu preciso encerrar. Tá bom, Você deve ser paciente, eu também tenho horário aqui. Muito obrigada pelo bate-papo, adorei. Obrigado você vai voltar o ano que vem, vou te chamar novamente para participar do podcast. Bom Natal para você, bom ano de 2022, assim, com muita coisa legal acontecendo na sua clínica e que você possa ajudar mais e mais pessoas, porque eu acho que o psicanalista, ele foi colocado nesse mundo para ajudar a gente. Eu acho que sim, que legal ouvir isso. Olha, um Feliz Natal para todos vocês que estão aqui, que estão ouvindo. Se vocês tiverem alguma dúvida também, podem entrar em contato comigo pela web. Eu estou em Facebook, eu estou no Instagram. Qual que é o teu Insta? Endereço? O meu Instagram eu tenho 2 agora. Um é o Fábio Sarkozy, tá com o Fábio Sarkozy com Y no final, KY. E eu estou também com outro que eu inventei uma brincadeira que chama Cosplay de Foucault. Porque como eu sou careca, então eu fiz um Instagram recente que tá interessante lá, onde eu coloco algumas coisas relacionadas a Foucault, porque eu gosto muito de estudar Foucault, estudo até hoje, então chama Cosplay de Foucault, tá? Legal. E tem também meu Substack, que é psicanalise.substack.com, que é a minha newsletter gratuita, e semana que vem ou na próxima eu vou voltar a escrever nessa newsletter, tá bom? psicanalise.substack.com, tá bom? Obrigado e feliz 2022 a todos, um grande abraço. Obrigada, Fábio, abraço para você. Bom, gente, eu me despeço de você depois desse podcast sobre a psicanálise oriental. Amei conversar com o Fábio. Imagino que você também deve ter adorado ter ouvido esse bate-papo. E a gente volta. Depois, eu não vou prometer para você que é a semana que vem, porque eu também sou filha de Deus e eu vou tirar uns dias para descansar, vou tirar umas férias, mas com certeza, em 2022, nós estaremos juntinhos aqui com muitos assuntos super interessantes e com psicanalistas que entende tudo sobre psicanálise. Um abraço para você, feliz 2022, bom Natal, bom Ano Novo, beijo para você e até 2022. Abraço.